Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco em mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando a carta de São Paulo aos Gálatas. Essa carta, que é uma pequena carta, tem apenas 6 capítulos, mas que contém uma riqueza muito grande para nós nos dias de hoje. Vamos ler o capítulo 3, dos versículos de 15 até o 22. Gálatas, capítulo 3. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz aos seus descendentes, como se fossem muitos, mas fala de um só, a tua descendência, isto é, a Cristo. Afirmo, portanto, a lei que veio 430 anos mais tarde não pode anular o testamento feito por Deus em boa e devida forma e não pode tornar sem efeito a promessa. Porque se a herança se obtivesse pela lei, já não proviria da promessa. Ora, é pela promessa é que Deus deu o seu favor a Abraão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui o tema a lei e a promessa. Tanto a lei quanto a promessa foram iniciativas de Deus, mas os judeus não conseguiram compreender essa relação entre a promessa que foi feita a Abraão e a lei que foi feita e dada a Moisés. Então, quem é a promessa? A palavra já respondeu, é Jesus Cristo. Ele é a promessa de todo o Antigo Testamento, desde Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando Deus prometeu que o Salvador viria de uma mulher e que haveria sempre inimizade entre a serpente, que é o demônio, e a mulher e o seu descendente, que é Jesus Cristo. A promessa é clara aqui. Deus enviaria o Salvador para os judeus, que era o povo escolhido. Desde Abraão, quando Deus disse, farei de ti uma grande multidão. Então, como a promessa foi feita aos judeus, Jesus veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram Jesus. Com essa rejeição, a salvação abriu-se aos gentios. O que é gentil? Este termo indica aquele que não era judeu, nem israelita. Então, a todos os outros a salvação se estendeu. Bastasse que crescem em Jesus e que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus assim determinou aos apóstolos. E graças a Deus por esta rejeição dos judeus, aí a salvação abriu também para nós, que não somos descendentes dos judeus. Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios e aqui ele quis mostrar para a igreja de Gálatas que existe uma distinção entre a lei judaica e a fé em Jesus Cristo. Ele diz aqui no versículo 18 que a herança obtém pela promessa e não pela lei. E o que os judeus, aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, tinham aceitado Jesus Cristo, o que eles queriam? Eles queriam que os gentios, antes de serem aceitos como cristãos, fossem primeiro, passassem a ser judeus. Então eles queriam que os gentios observassem a lei judaica, que eles fossem circuncidados, que eles se tornassem judeus e depois se tornassem cristãos, seguidores de Cristo. Eles não queriam sentar à mesa com esses gentios por causa da lei do que era puro e do que era impuro. Então eles tinham essa rejeição com os gentios. E Paulo mostra aqui que os privilégios da lei já não mais garantiriam a salvação. Que todos os que crescem em Jesus tivessem fé e fossem batizados, eles seriam salvos. Porque Jesus ele trouxe a igualdade de condição tanto ao gentil quanto ao judeu. E agora, então, todos deveriam viver juntos, eles iriam celebrar a Eucaristia juntos, bastassem crer na promessa, que é o próprio Cristo. Então, Paulo questiona aqui o que é a lei? E a resposta é: o
papel da lei era para trazer, ela serve para trazer a nós o pleno conhecimento do pecado. A lei não foi dada para nos salvar, ela existe para nos convencer que somos pecadores, transgressores da lei. Então a lei, ela aponta a sujeira, mas ela não tem o poder de limpar essa sujeira. Quem é que tem o poder de limpar a sujeira? É Jesus Cristo, o Salvador. O fim da lei é Cristo. Então Paulo mostra que a lei judaica foi substituída pela fé em Jesus. E esse ensinamento aqui de Gálatas para nós hoje em dia, o que nós podemos aprender com tudo isso? Que todo aquele que crê em Jesus, ele fará parte do povo eleito. Estes sim serão os filhos de Abraão. Não pela carne e pelo sangue, porque não são judeus, mas pela fé na promessa feita a Abraão. A promessa que é o próprio Cristo. Jesus é a porta. É por ele que devemos entrar. É ele que devemos buscar. É ele que devemos clamar. Que os nossos corações se abram neste dia, com este estudo, com este livro, com esta carta de São Paulo aos Gálatas, para buscarmos cada dia mais aquele que tudo pode, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.